sou Carol Guiar, eu tenho 40 anos, sou mãe de 2 crianças, o Matheus de 8 anos e a Valentina de 5. Moro em Diadema, mas já morei em vários lugares, em várias regiões de São Paulo, inclusive, por conta da luta. Eu acho que eu sempre tive uma sementinha, assim, da luta, né, assim, porque eu comecei a trabalhar muito nova e no meu primeiro emprego, a pessoa que trabalhava comigo, a Adriana, ela sempre me colocava questionamentos, né? Ela é uma mulher chilena, ela veio fugida da ditadura do Chile, então ela me colocava questionamentos. Fui fazer faculdade, sempre quis ser professora, então também acho que isso tem ligação com a luta. E comecei a lutar nos movimentos sem teto e no movimento de mulheres, né? Assim, mais ou menos junto. Conheci o movimento sem teto do centro, em São Paulo, e comecei a participar de ocupações. E o movimento de luta por moradia, ele é um movimento de mulheres, né? Também, assim. As mulheres que vão lutar para ter um teto para si e para suas crianças, principalmente, né? Então, isso também me despertou para a luta feminista, para a luta de mulheres, então também comecei desde cedo essa luta. Mais ou menos isso. Eu sou professora de sociologia, sou pedagoga e hoje eu não atuo como professora, hoje eu atuo mesmo na coordenação das nossas casas, das casas do nosso movimento de mulheres, né? Em 2011 eu tive a oportunidade de ser uma das mulheres que foi para a Venezuela e participou da fundação do movimento de mulheres na Bená. Então eu participei de toda essa construção, da nossa decisão de começar a fazer as ocupações para salvar a vida de mulheres. Hoje nós temos 13 ocupações no país de mulheres, mas antes disso também pude me formar na luta do MLB, que é um movimento de luta nos bairros e favelas, então também tive a oportunidade de ajudar a organizar e de participar também de muitas ocupações, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas também já ajudei em outros estados, enfim. Nós mulheres na sociedade, né, a gente tem esse papel imposto, né, para nós do cuidado da família, cuidado dos filhos. E quando a mulher da classe trabalhadora pobre, né, ela se depara com uma situação difícil, assim, de sustentar a sua família, para onde que nós vamos, né? Hoje mesmo está chovendo, muitas casas correm o risco de deslizar. E eu vejo que nós somos as primeiras a ficar preocupadas e ao mesmo tempo se jogar na luta, porque os homens também ficam preocupados, pais, família, trabalhadores, mas eles ficam mais reticentes. Será que essa luta vai dar certo? E as mães não. Então é um movimento mesmo de mães, inclusive, né? Um movimento de moradia. A gente até, assim, lá em Diadema, na reunião de preparação da ocupação, vinha os homens e as mulheres, mas no dia da ocupação, só mulher. Impressionante. A gente falando que os homens são corajosos, mas quem é corajosa mesmo são as mulheres. Porque e a mulher levando as crianças, né? Agora mesmo a gente vai realizar o Natal Sem Fome, que também são ações em supermercado, ocupações em supermercado. E predominantemente de mulheres. Então eu vejo que tem ligação, assim, com a rebeldia da mulher, mas também com a luta pela sobrevivência e pela manutenção da sua família, né? Da nossa família. Então, eu acho que é por isso que é um movimento de mulheres. Tem homens, claro, tem muitos homens, mas é um movimento com muitas mulheres. Eu entrei na faculdade, não tinha dinheiro para pagar, eu entrei na PUC, não tinha dinheiro para pagar. Pagamos a matrícula, eu e minha mãe fizemos uma vaquinha na família, pagamos a matrícula e depois a gente ficou sabendo que eu podia participar de uma luta lá na universidade para não pagar. Então foi assim, participei. E lá eu conheci um movimento de mulheres. Eu sempre quis lutar. Aí eu procurei e achei. Nesse movimento de mulheres, não me lembro como chama, foi para organizar o 8 de março, alguma coisa assim, eu conheci uma mulher chamada Maria, ela até faleceu já. A Maria era uma liderança do movimento Sem Teto também, do centro, lá da Zona Norte, enfim. E ela me apresentou. E aí eu comecei a participar ir nas reuniões desse movimento que o Nelson organiza. O Nelson estava numa ocupação aqui na Rua Mauá há muitos anos. Mas antes a gente fez uma ocupação na Rua Plínio Ramos. Aí eu participei, comecei a participar.
E fiquei assim bastante tempo. Lá, assim, eu tive a oportunidade de ver as maiores ações de violência policial, assim, que eu presenciei já na vida. Então, no centro, a disputa por imóveis é muito grande, né? Especulação imobiliária, enfim. A luta de classes no centro é muito intensa, porque os ricos do centro não querem que morem pobres no centro. E uma parcela da população, os trabalhadores têm direito de morar no centro, né? Mas muitos dos sem-teto que moram no centro são pessoas que vivem no centro, que precisam vender papelão, que precisam morar no centro e tirar do centro a sua sobrevivência. Camelôs, enfim. E eu aprendi muito assim, nesse processo, né, de perceber essa disputa, essa luta de classe. Então, eu tive a oportunidade de participar de uma ação que vários desses movimentos sem teto organizaram para realizar umas 10 ocupações de São Paulo ao mesmo tempo. E a polícia, nesse dia, ela usou assim, até cavalaria, cachorro, muita, mas assim, uma violência muito grande. E em seguida, a nossa desocupação, a desocupação da Plínio Ramos, que foram vários despejos junto, né? Plínio Ramos, uma ocupação da Rua Paula Souza, e depois a Prestes Maia, que é uma ocupação gigante, que inclusive hoje é vitoriosa, está tendo a reforma do prédio. São mais de 10 anos de luta, assim, mas elas venceram. Mas a gente ocupou, soldamos, né? Assim, a gente soldou a porta e se trancou do lado de dentro, e uma parte ficou para fora. A polícia cercou toda aquela região da Estação da Luz, toda, fechou, ninguém passava, não passava carro, e demorou horas para a polícia tirar a gente, mas quando tirou, levou todos os homens presos, todos. E a gente fez um acampamento na rua, então a gente teve uma repercussão muito grande. E a partir disso eu tive a vontade de me organizar mais, né? De participar, de ter outras experiências de organização, assim, porque a gente faz a luta pela moradia, a luta pelo direito das mulheres, mas eu comecei a pensar que a gente precisava ter a luta do nosso povo para tomar o poder no nosso país, né? Porque como é possível o povo construir tudo e não ter direito a nada, né? Então, nesse período eu conheci algumas mulheres que foram essas que a gente teve a oportunidade de fundar o UOL, enfim. Fui morar primeiro na Zona Leste, depois fui morar em Diadema. E aí ajudei a construir a Unidade Popular, que é um partido que eu fui candidata também, a única mulher candidata ao governo do estado de São Paulo. Eu fui a quarta, foram 4 mulheres candidatas em 100 anos. Em 100 anos. Mas eu não fui a única, a última não. Nessa eleição, eu fui a única mulher candidata. Mas na eleição passada teve a professora Elisete, do Pelo PSOL. Ela foi uma candidata, mas eu, a Elisete e mais 2, que agora não me lembro o nome, fomos 4 mulheres em 100 anos. Então isso é muito chocante, né? Mas as mulheres são a maioria na sociedade. Como é que a gente nem vai para disputa, né? A gente não se vê nesse espaço, né? É como se, até eu mesmo, quando me propuseram, eu falei, não é pra mim, né? Que a gente acha que não é mesmo pra gente. Faz tudo, mas disputar esses espaços de poder não, né?